Bom, prosseguindo no estudo de História da Igreja, vamos agora ao item 49 do nosso material didático, Jacob Rutter, página 84 do nosso livro. Bom, também nós estamos estudando o ano 1536 da era cristã, né? Eu comento aí, Rutter foi um pastor anabatista na cidade de Tirol, da atual Áustria, durante o governo dos Augsburgos. Augsburgos, irmãos, para os irmãos conhecerem, foi uma família que ela dominou o Sacro Império Romano Germânico. É uma família que diz a história que eles faziam o seguinte, eles conquistavam países através de casamento. Então eles eram do país X, aí o que ele fazia? Ele oferecia um casamento entre o filho dele e a filha de um príncipe, ok? E o que iria nascer dele seria um Augsburgo, então os Augsburgos já governariam 2 países. E assim eles foram casando, né? E chegou ao ponto assim deles governarem vários países pela Europa, ok? Então na Áustria, e teve um período que eles ocuparam o Sacro Império Romano Germânico, né? Tá bom? Então ele vivia na região da atual Áustria. Nesse período encontraremos muitos católicos e protestantes se convertendo ao anabatismo. Mas Jacob Rutter, para ser um anabatista raiz, herdeiro da mensagem dos verdadeiros apóstolos. Em 1527, Fernando I, da Áustria, né, o príncipe da Áustria, declarou que doutrinas sedutoras e seitas heréticas não seriam toleradas. Ou seja, para o país que você vai da Europa, você encontra os cristãos sofrendo perseguição. Okay? Esses Augsburgos, infelizmente, eles eram extremamente católicos. E nesse período a Igreja Católica ela já está agindo, né, exatamente por conta da quantidade de bens que ela está perdendo. Ela já perdeu muitos bens nos países protestantes, que tomaram conta de todas as peças de ouro e terras, ok? Então, nos países católicos, eles estão trabalhando para que nenhum grupo não católico se desenvolva. Ou seja, quem é que sofre no final? Novamente, são os anabatistas. Nesse exemplo aqui, na Áustria, ok? Em 1527. E prossegue. Diante das ameaças, muitos anabatistas fugiram em 1529 para a região da Morávia. Guardem esse nome. Morávia era uma região da atual República Tcheca, que era um dos reinos mais tolerantes com os anabatistas. Teve períodos na história que os papas ameaçaram, mas eles não perseguiram os anabatistas. Então, quando surgia perseguição num determinado lugar, os peregrinos anabatistas que andavam pela Europa, e diz que haviam muitos peregrinos, né, entre comunidades anabatistas, eles sempre diziam, olha, o melhor lugar para viver no momento é a Morávia. Então, o que eles fizeram? Eles saíram da Áustria, a Morávia não ficava longe, né, República Tcheca, então foram para a região da Morávia. E prossegue. Alguns anabatistas foram capturados e torturados, mas não delataram Rutter, que conseguiu fugir. Rutter chegou a Morávia em 1533, olha, fugiu dali em 1529, chegou na Morávia em 1533, quando a perseguição na cidade de Tirol estava no seu auge. Muitos anabatistas de cidades e regiões próximas fugiram para a Morávia, ou seja, era um dos países uma das regiões onde você tinha um pouco de paz para viver o Evangelho, ok? Bom, então esse pastor, e você viu, né, como eles faziam, perseguindo o pastor Rutter, eles capturavam os membros e torturavam para ver se eles, quando eles encontravam alguma pessoa que conheceu Rutter, para ver se ele entregava. E, pelo que ele descreve aqui, os cristãos morreram, mas não entregaram onde estava o pastor, né? E provavelmente também porque não sabia. Quando começava a perseguição, a pessoa saía, você tinha que andar, às vezes, de um país para outro. Daqui na Bahia, eu citei números para vocês, às vezes viagem de 800 quilômetros. Andar daqui a São Paulo, 400 quilômetros.
Então, em quanto tempo você vai daqui a São Paulo? Você, nesse período, nesse tempo, você andando, você vai ter que ir parando em alguns lugares, comendo. Então, por isso vocês veem, ele saiu em 1529, chegou lá em 1533. Se você sair daqui para São Paulo, se eu tivesse caminhado daqui a São Paulo agora, caminharia umas 6 horas, pararia um tempo, teria que parar para me alimentar, trabalhar em algum lugar, viver ali um tempo, depois volto a caminhar e prosseguindo assim, né? Ok? O comentário prossegue. Ruther se tornará o líder de uma grande igreja anabatista na Morávia. Os seus seguidores serão conhecidos na história como ruteritas e não devem ser confundidos com os russitas, pois estes eram católicos. Tá bom? Vocês às vezes poderão ler algum livro de história da igreja em que as pessoas chamam os ruteritas de russitas, mas eles são diferentes. John Hus, que seus seguidores se chamavam russitas, ele era católico, ele batizava crianças, tá bom? E John Ruther, não, ele era anabatista, ele não batizava crianças. Mas eles acabaram vivendo na mesma região, República Tcheca, onde a capital, Praga, né, era onde vivia John Hus. O comentário prossegue. As doutrinas mais enfatizadas por Ruther era o partilhamento de bens, batismo de adultos e a não violência. Tá bom? Então veja, partilhamento de bens, por quê? Como eles viviam em comunidades no interior, eles tinham que viver entre eles, um plantava um determinado tipo de alimento, trocava com outro que tinha um outro tipo de alimento, então ali eles viviam tendo tudo em comum. Teve grupos, irmãos anabatistas, que viveram assim tão isolados. Tem grupos que vivem isolados até hoje. Os menonitas mesmo, eles nunca conseguiram, vamos dizer, se envolver com a cidade. Até hoje, eles só se casam entre eles, tá bom? Eles vivem em regiões afastadas, normalmente não gostam nem de ter luz nas casas deles, ok? Para a noite eles viverem um ambiente tranquilo, gostam de viver isolados até hoje, tudo herdeiros desse período em que eles eram obrigados a viver isolados. Outras igrejas elas foram se adaptando às cidades, tá ok? E se relacionando normalmente com as sociedades. Mas alguns anabatistas, como esses menonitas que eu falei para vocês, e ruteritas também, e outros que nós veremos, chamado Amish, por exemplo, tem alguns que vivem até hoje isolados nos Estados Unidos, ok? Não tem televisão, não tem nada, não pode casar com ninguém de fora, porque o histórico deles era que se saísse, eles eram descobertos e eram perseguidos, né? Bom, e prossegue o comentário. Em 1535, na dieta de Langtag, começou a perseguição aos anabatistas na Morávia. Então, olha só, a Morávia, que era uma região tranquila, historicamente nós encontramos 100 anos antes desse período que nós estamos estudando, nós encontramos lá, 150 anos melhor falando, um anabatista chamado Pedro Reutichinski, vivendo nessa região. Havia uma igreja muito grande lá, era uma região tranquila, em que os anabatistas não eram perseguidos, mas aqui eles já fizeram esse encontro e determinaram a perseguição também na Morávia. Ruther fugiu e retornou à Áustria, à cidade de Tirol, onde acabou preso e sofreu muitas torturas para que negasse a fé anabatista e aceitasse a fé católica do Sacro Império Romano Germânico. Ruther não negou a fé anabatista e no dia 25 de fevereiro de 1536 foi queimado na fogueira juntamente com sua esposa e mais 360 anabatistas. Olha só, irmãos, como você pensar numa história dessa em que eles, ou seja, 362 anabatistas, né? 362 anabatistas sendo queimados na história desse homem, que é um homem conhecido. Então a história dele chegou até nós, porque
ele viajou, foi para outro país, se destacou como pastor em diversos locais, ok? E acabou capturado, fugindo de um país para outro, acabou capturado. Quantos como esse homem foram queimados, ok? Nós não temos nem história sobre a vida deles. Não tem como nós falarmos em números, mas assim, a perseguição era terrível. Esse aqui é um exemplo de um homem que acabou sendo morto num país católico. Mas os países protestantes também estão matando e vão continuar matando nos séculos seguintes, né? Só vai acabar essa matança lá pelos anos 1800, 1830, que alguns países vão abandonar. Nós veremos mais à frente. O comentário prossegue. Perseguições como esta era comum desde que a Igreja Católica foi organizada. Se acentuou próximo do ano 1200 com a implantação da Inquisição e continuou acontecendo em toda a Europa até o ano 1800. Este é um dos poucos casos que conseguimos alguma informação, pois nos dias de Luther, a Inquisição era dupla, da Igreja Católica e dos protestantes. Em alguns casos, os exércitos católico e protestante se uniam para perseguir os anabatistas. Nós veremos exemplos assim mais à frente, em que os católicos e protestantes, eles fazendo guerras, vão falar assim, olha, vamos dar uma trégua, mas e os anabatistas, vamos dar trégua? Não, não, isso aí a gente continua matando. O comentário prossegue. Os príncipes do Sacro Império Romano Germânico recebiam intimações dos papas para que ajudassem na perseguição aos, entre aspas, hereges. Os reis e príncipes eram ameaçados de terem a sua alma retida no purgatório se não ajudassem na perseguição e morte. Porque hoje, se você for conversar com um católico, ele vai falar assim, não, mas a Igreja Católica nunca matou ninguém, não. Quem matava eram os príncipes. Isso daí é uma falsidade, é uma mentira. Por quê? Na verdade, a Igreja Católica é que matava, porque ela é que condenava os anabatistas à morte. Mas quem usava a espada era o poder civil. O poder civil não entendia nada de doutrina. Eles não podiam nem ler a Bíblia. A Igreja Católica só dizia para eles, olha, esses aí são hereges. Isso basta, mata eles. Ok? Fazia o julgamento. Em muitos casos o cristão não podia nem falar, tá bom? Mas faziam o julgamento e aí depois diziam para os reis matarem. Então quem é que na verdade matava? Na verdade quem matava era o católico. Os reis, os príncipes, eles obedeciam ordens. Ok? Então, ouvir essa desculpa dos católicos não cola.